Leitura do capítulo 27, seção 5. O exemplo da cura. A única maneira de curar é ser curado. A gente só pode dar aquilo que a gente já tem. Por isso que a única maneira de curar é ser curado. Se eu não estou curada, eu não tenho condições de ajudar ninguém a se curar. O milagre se estende sem a sua ajuda, mas você é necessário para que ele possa ter início. Aceita o milagre da cura e ele irá adiante devido ao que ele é. A sua natureza é se estender no instante em que ele nasce. E ele nasce no instante em que é oferecido e recebido. Ninguém pode pedir ao outro para ser curado, mas pode deixar-se curar e, assim, oferecer ao outro o que recebeu. Quem pode conceder ao outro o que não tem? E quem pode compartilhar aquilo que nega a si mesmo? O Espírito Santo fala a você, ele não fala a uma outra pessoa. Entretanto, através da sua escuta, a voz do Espírito Santo se estende porque você aceitou o que ele disse. A saúde é o testemunho para a saúde. Nesse entendimento, a saúde é a confirmação de que ocorreu a cura. Por isso que trouxe que a saúde é o testemunho para a saúde. Está confirmando que aconteceu uma cura ali. Enquanto a saúde não for atestada, permanece sem convicção. A saúde só está provada quando tiver sido demonstrada e tem que ter uma testemunha para que possa compelir a crença, para que possa levar outras pessoas a acreditar que é possível curar. Ninguém é curado através de mensagens duplas. Se deseja apenas ser curado, você cura. O seu propósito único faz com que isso seja possível. Mas, se você tem medo da cura, então ela não pode vir através de ti. A única coisa que se requer para a cura é a ausência de medo. Em outras palavras, a única coisa que se requer para a cura é a coragem, é confiar naquilo que ainda não se vê. Os que têm medo não são curados e não podem curar. Isso não significa que o conflito tem que ter desaparecido para sempre da sua mente para que você seja capaz de curar. Então, negar a possibilidade de cura não significa eliminar o conflito que está dentro de você. Por exemplo, eu falar, não, a cura dessa doença é impossível, mas ela é impossível porque você não está disposto a se abrir para eliminar, para curar primeiro o conflito que é a causa dessa doença. Retomando essa frase então, isso não significa que o conflito tem que ter desaparecido para sempre da sua mente para que você seja capaz de curar. Pois, se significasse isso, nesse caso, não haveria necessidade de cura. Mas significa, ainda que, por apenas um instante, que é capaz de amar sem atacar. Olha que lindo, sempre atrelando esse significado da cura com a capacidade de amar, com a capacidade de estender o amor. Um instante já é suficiente, pois os milagres não esperam pelo tempo. O instante santo é o local onde o milagre habita. É o local onde é possível vivenciar o milagre. Somente no instante santo isso acontece. No instante santo, cada um nasce para esse mundo como testemunha de um estado mental que transcendeu o conflito e alcançou a paz. Olha que interessante isso. Nesse instante santo, é onde aquele que está nesse estado de abertura e de entrega nasce para esse mundo de infinitas possibilidades como uma testemunha de um estado mental, se atentem para esse termo, um estado mental que transcendeu o conflito interno e, assim, alcançou a paz. Alcançou a paz porque conseguiu transmutar o seu sistema de pensamento, o seu sistema de crenças. Por isso essa pessoa
alcançou esse estado consciencial chamado paz. Ele traz o conforto desse lugar de paz para o campo de batalha e demonstra que a guerra não tem efeitos. Demonstra que brigar com o mundo, com as pessoas, com a vida, não tem nenhum efeito benéfico para o corpo, pois todo o sentimento que a guerra buscou trazer, os corpos quebrados e os membros despedaçados, os moribundos gritando e os mortos silenciosos, são gentilmente erguidos e consolados. Moribundos são aqueles que estão morrendo, aqueles que agonizam. E quantos não estão nessa situação na vida, e agonizando muitas vezes não pela morte em si, mas por sofrimentos imensos que não conseguem lidar. Então, quando a gente supera os conflitos internos e começa a vivenciar o estado de paz, todo esse cenário aqui se transforma, e se transforma para melhor. Não existe tristeza onde um milagre veio para curar, e nada além de um único instante do seu amor sem ataque é necessário para que tudo isso ocorra. Então não tem tristeza quando o milagre acontece, e nada além de um único instante de entrega, de presença, de estar aberto, onde o amor não gera nenhum tipo de ataque. É esse único instante que é necessário para que o milagre aconteça. Nesse instante, você é curado e nesse instante único, toda a cura é feita. O que fica à parte de ti quando você aceita a bênção que o instante santo traz? Não tenha medo da bênção, pois aquele que te abençoa ama o mundo todo e não deixa nada no mundo que possa ser temido. Mas, se você foge da bênção, o mundo de fato parecerá amedrontador, pois você recusou a ele a paz e o conforto, permitindo que ele morresse. Um mundo assim, tão amargamente destituído, não seria visto como uma condenação por aquele que poderia tê-lo salvo, mas que voltou atrás porque tinha medo de ser curado? Olha que pergunta! Um mundo assim tão amargamente destituído não seria visto como uma condenação, de fato, por aquele que poderia ter salvo esse mundo, mas que retrocedeu, voltou atrás, porque tinha medo de ele mesmo ser curado. Os olhos de todos os moribundos expressam reprovação e o sofrimento sussurra: o que há para ser temido? Considera bem essa questão. Ela te é feita a seu favor. Um mundo às portas da morte apenas te pede que você descanse por um instante do ataque a ti mesmo para que ele seja curado. Então, nesse mundo de ilusões distorcido, o ataque é visto como cura. Que coisa absurda, né, gente? Que você venha para o instante santo e que seja curado, pois nada do que é recebido nele é deixado para trás no seu retorno ao mundo. E sendo abençoado, você trará a bênção ao mundo. A vida te é dada para que você a dê ao mundo que está à beira da morte. A vida nos é dada para que a gente dê ao mundo que está dormindo, a todos aqueles que ainda dormem, uma esperança, um exemplo, uma comprovação de que é possível ter vida significativa aqui. E olhos sofredores não mais acusarão, mas brilharão em agradecimentos a você que lhes deu a bênção. Olhos que eram sofredores, no caso, não mais julgarão, acusarão outros e nem o mundo exterior, porque esses olhos agora vão brilhar em agradecimento a você que deu a eles a bênção da vida. A radiância do instante santo iluminará os teus olhos e lhes dará um modo de ver que está além de todo o sofrimento, e no lugar do sofrimento você verá a face de Cristo. A cura substitui o sofrimento. Quem olha para um não é capaz de perceber o outro,
pois ambos não podem estar presentes. E o que você vê, ou seja, o que você escolhe ver, o mundo testemunhará e testemunhará a favor daquilo que você escolhe ver. Assim, a sua cura é tudo o que o mundo requer para que ele possa ser curado. Isto é, a nossa própria cura pessoal, a cura interna de cada um de nós, é tudo o que o mundo precisa para que esse mundo possa ser curado. Ele necessita de uma lição que tenha sido perfeitamente aprendida. Que profundo isso! Então, cada um de nós que aprendeu a lição serve de inspiração para outros, porque nós já aprendemos a lição. E então, quando a esquecer, o mundo gentilmente irá te lembrar daquilo que você ensinou. A gratidão do outro não recusará nenhum apoio a você que se deixou curar para que ele pudesse viver. Ele chamará suas testemunhas para mostrar a face de Cristo a você, que lhes trouxe à vista, através da qual outras pessoas a testemunharam. O mundo da acusação é substituído por um mundo no qual todos os olhos contemplam amorosamente o amigo que lhes trouxe a liberação. E, alegremente, o teu irmão perceberá os muitos amigos que pensavas serem inimigos. Os problemas não são específicos, mas tomam formas específicas, e essas aparências específicas constituem o mundo. No caso aqui, essas aparências específicas constituem o mundo de ilusões. E ninguém compreende a natureza do próprio problema. Se compreendesse, o problema não mais estaria presente para que ele o visse. A própria natureza do problema implica em que ele não existe, porque o problema é a separação e a natureza do problema são as ilusões. Por isso que ele traz que a própria natureza do problema implica em que esse problema não existe. É apenas uma percepção, uma crença. E assim, embora as pessoas o percebam, não pode percebê-lo como é. Mas a cura é evidente em instâncias específicas e é generalizada para incluir todas as instâncias. Isso se dá porque elas são a mesma, apesar de suas formas diferentes. Todo o aprendizado visa a transferência que se torna completa em duas situações que são vistas como uma só, pois apenas os elementos comuns estão presentes. Entretanto, isso só pode ser atingido por aquele que não vê as diferenças que você vê. A transferência total do seu aprendizado não é feita por ti, mas o fato de ter sido feita, apesar de todas as diferenças que você vê, te convence de que não poderiam ser reais. A sua cura vai se estender e vai ser trazida a problemas que você pensava que não eram seus. E também vai ficar evidente que os teus muitos problemas diferentes serão resolvidos quando você tiver escapado de qualquer um deles. Não foram as suas diferenças que tornaram isso possível, pois o aprendizado não pula de algumas situações para os seus opostos, trazendo os mesmos resultados. Toda cura tem que proceder de maneira legal, de acordo com as leis que tenham sido adequadamente percebidas, mas nunca violadas. Não tenha medo do modo como você as percebe. Não ter medo do modo como a gente percebe as leis universais funcionando. Você está errado, mas existe dentro de você alguém que está certo, que no caso é o Espírito Santo. Deixa então a transferência do seu aprendizado àquele que realmente compreende as leis do aprendizado e que irá garantir que elas permaneçam invioladas e ilimitadas. A sua parte é apenas aplicar o que ele te ensinou
a ti mesmo e Ele fará todo o resto. Então, a nossa parte é apenas aplicar na nossa vida o que o Espírito Santo nos ensinou e o Espírito Santo vai fazer todo o resto. E é assim que o poder do teu aprendizado será provado a você por todas as muitas testemunhas diferentes que ele encontra. Por todas as testemunhas diferentes que são as pessoas que o nosso aprendizado irá tocar. Em primeiro lugar, o teu irmão será visto entre elas, entre essas testemunhas. Mas milhares estarão por trás dele, e por trás de cada um deles, outros 1000. Olha só, uma pessoa vai inspirando outras, e isso vai reverberando até alcançar um número inimaginável de pessoas. Cada um pode até aparentar ter um problema que é diferente do resto. No entanto, eles são solucionados todos juntos. E a resposta comum, dada a todos eles, mostra que as questões não poderiam estar separadas. A paz esteja contigo, a quem é oferecida a cura. E aprenderá que a paz te é dada quando você aceita a cura para ti mesmo. Seu valor total não precisa ser avaliado por você, para que compreenda que se beneficiou com a paz. Aquilo que ocorreu no instante em que o amor entrou, sem ataque, ficará contigo para sempre. A sua cura será um dos seus efeitos, um dos efeitos da paz, assim como a cura do seu irmão. Aonde quer que você for, contemplará os seus efeitos multiplicados. Entretanto, todas as testemunhas que você contempla serão bem menos do que aquelas que realmente existem. Olha que lindo isso, gente! A infinidade não pode ser compreendida simplesmente pela contagem de suas partes separadas. Deus te agradece pela sua cura, pois Ele sabe que ela é uma dádiva de amor ao seu filho e, portanto, essa dádiva é dada a Ele. A nossa cura é uma dádiva que a gente oferece ao próprio Deus. Que lindo, né? Fim da leitura do livro-texto.